As ações da Gerdau disparando quase 8,6%, quase 9% depois da vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. E não é erro do Google, as ações estão subindo mesmo. Muita gente ali ficou surpreso hoje com o preço do dólar. O Google ali um erro na precificação, mostrando o preço do dólar turismo, mas enfim. A Gerdau disparando realmente hoje. Será que a recuperação da Gerdau está prestes a começar? Será que é hora de comprar ações? Muita gente fica se perguntando nesse momento. Semana passada, ou semana retrasada, não sei, eu gravei um vídeo sobre Gerdau falando que existia um fator que, na minha opinião, seria o decisivo para as ações da Gerdau se recuperarem e se mostrarem um bom investimento ao longo de 2025, 2026. Esse fator não era as eleições, mas no vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho mais os resultados da Gerdau, por que a Gerdau com certeza estava torcendo um pouquinho ali para a vitória do Donald Trump. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quem é de casa eu sei que já deixou o like aqui no vídeo. Se você é novo, seja bem-vindo. Badu Vieira, analista de valores imobiliários, consultor CVM, para mais um vídeo do Valor em Ação. E a expectativa é o seguinte, meus queridos amigos. Um novo mandato do Donald Trump, ele poderia sim elevar a demanda por aço no país. Isso é bom por quê? Porque ele também iria fechar a casinha ainda mais e não permitir esse avanço. Olha, eu estou falando com vocês, as ações já estão subindo 8,65%, 8,7%, mas enfim, o Donald Trump também pretende ali, planeja fechar a casinha e não deixar o aço chinês inundar, por exemplo, a economia americana, como está acontecendo no Brasil. E como a Gerdau ela não exporta do Brasil para os Estados Unidos, já que ela tem produção própria por lá, o efeito desses resultados das eleições, por exemplo, isso é diferente em relação a outras empresas brasileiras. Na verdade, dá para a gente dizer que a Gerdau ela estava sim até bem posicionada para qualquer cenário de eleição nos Estados Unidos, mas o fato do Trump ganhar realmente é melhor para a empresa. Se você observar aqui os resultados que a empresa divulgou, você vai ver que a operação aqui no Brasil melhorou de forma relevante. A gente teve a margem EBITDA saindo aqui de 3,1% no terceiro TRI de 2023 para 8,7% no segundo trimestre desse ano, aí que subindo para quase 17%. Na América do Norte, piorou um pouco devido a alguns fatores, mas mesmo assim ainda é superior à margem aqui no Brasil, o que mostra que realmente a empresa ela tem mais tranquilidade para rodar suas operações no mercado americano. Só que agora a gente está sabendo aqui que com esse resultado das eleições as expectativas são ainda melhores. A empresa apresentou aqui um bom crescimento de EBITDA. Como eu falei, as margens também aumentando 8,2 pontos percentuais, a margem EBITDA aqui no Brasil. A operação continuou avançando na redução de custos. Então, se você for ver aqui, as principais iniciativas que ela tem na América do Norte: controle e otimização de pessoal, manutenção e contratações de terceiros, acordo coletivo, você tem hibernação de algumas unidades no Brasil, migração de volumes para demais unidades, projeto para melhoria de eficiência, otimização de custos de manutenção e materiais específicos, maior alavancagem operacional nas unidades produtivas para conseguir aumentar a eficiência, tudo isso visando otimização e maior utilização dos ativos, promovendo mais desempenho e mais rentabilidade. Então esse aqui é o grande desafio, é o que vai fazer realmente a Gerdau superar esse ciclo adverso e ser um bom investimento independente de eleições. O fluxo de caixa livre da Gerdau no terceiro trimestre de 2024 foi positivo em 3 bilhões, representando o melhor resultado desde o quarto trimestre. Foi impulsionado, é claro, muito por conta de um efeito caixa de 1,8 bi, que é não recorrente, de um recebimento de um depósito judicial de um processo sobre exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas se você tira esse efeito, você tem uma geração de caixa livre de aproximadamente 1,2 bilhão, o que também é muito bom. É uma melhoria aqui ainda maior do que o que era esperado pelo mercado para ser entregue pela empresa nesse trimestre. Então, o que é o fluxo de caixa livre? É com o fluxo de caixa livre que a empresa consegue pagar dividendos, por exemplo. O fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa operacional mais fluxo de caixa dos investimentos. Geralmente o fluxo de caixa dos investimentos é negativo, porque a empresa está investindo, está tirando o dinheiro do caixa para isso. Então o que sobra é o fluxo de caixa livre, é livre porque ela pode pagar, remunerar o acionista com dividendo, ela pode amortizar suas dívidas, enfim. Então é isso que faz, por exemplo, as ações de empresas de commodities dispararem
quando você tem uma alta muito grande no preço das commodities. Por quê? Porque ela tem essa estrutura de custos fixos, então a commodity dispara, ela consegue aumentar o fluxo de caixa livre, a geração de caixa operacional aumenta, tem mais dinheiro para pagar dividendo. Aí o dividend yield vai aumentando, explodindo. O que a galera faz? Quer comprar as ações da empresa para receber dividendo, as ações vão subindo. O que a maioria quer? A maioria das pessoas, dos investidores, quer acertar, né, esses pontos de inflexão nos ciclos ali na mosca para poder ganhar muito dinheiro. Quem que o mercado premia? Quem não tenta fazer isso, que é quem faz o quê? Quem escolhe empresas ali com bons fundamentos, empresas que, né, considera interessantes para carregar no médio e longo prazo, empresas eficientes, empresas que, independente do ciclo, seguem fazendo ali o melhor que podem para melhorar a sua eficiência e aí sim, né, surfar bem os momentos de alta do ciclo. E aí quem escolhe investir nessas empresas e mantém uma posição no longo prazo costuma se dar bem. Quem fica tentando acertar na mosca o timing do mercado costuma se ferrar, estatisticamente comprovado isso daqui. Então é isso, inclusive, aproveitando o gancho aqui para o Jabá, que a gente prega lá na nossa comunidade, a comunidade URM. A comunidade tem esse nome, URM, com o doisinho aqui, o RM, que seria o próximo M, por isso que está ali ao quadrado o M, que é a comunidade de quem quer ser um rico a mais no mundo. Tá aqui, inclusive, aqui um vídeo exclusivo para membros do Luan, do canal Mirai Investing, que é meu sócio na comunidade, relatório mensal de ações. Você tem aqui, né, o RM Pro Ações, Dividendos e Valor, o RM Pro FIIs, Fundos Imobiliários, Investimentos Internacionais, tem a Jornada Mirai, tem mini curso de Valuation, análise de indicadores, tem o meu curso também aqui de valor fundamentalista, de análise fundamentalista. A comunidade está muito bacana e a galera tá fazendo aí esse Black November, Black Friday, a gente não tá fazendo isso, mas o preço tá tipo assim, metade do que seria numa Black Friday. Só para você ter noção, nem página de vendas tem ainda. A gente tem aqui o link para você conhecer a comunidade, testar direto no checkout aqui, você vai ver que vale muito a pena. Esse precinho, tá ridículo. E voltando para a Gerdau, por que as ações da Gerdau, não só da Gerdau, mas das empresas do Trump também saltando mais de 30% depois da eleição, mas por que depois do Trump a Gerdau se beneficia tanto? Vamos ver quanto que está subindo nesse momento aqui, ó, 8,57%. Mas por que depois, né, das eleições, com o resultado ali do Trump, as ações estão se beneficiando? Porque se você for ver, as margens da Gerdau saíram ali da casa de 7 a 10% para praticamente 20% no último governo do Trump, com muita ajuda das políticas que ele adotou. No primeiro mandato você teve ali medidas muito importantes, políticas de defesa comercial contra importações, o que foi importante também para melhorar a rentabilidade, para atrair novos investimentos, inclusive nesse setor nos Estados Unidos, e está acontecendo de novo. Essas melhoras devem acontecer, especialmente a partir do primeiro trimestre de 2025, mas você também pode esperar ali um forte crescimento em 2026, quando a gente tiver a revisão do acordo comercial entre México, Estados Unidos e Canadá. Não é só as ações da Gerdau. Você pega aqui as ações de concorrentes da Gerdau subindo também hoje, mais de 16%. Inclusive, o mercado brasileiro é que vive um momento bem diferente, porque a gente teve aqui uma alta na importação de aço no primeiro semestre, uma alta forte. Apesar de que no caso da Gerdau, como eu falei, essa concorrência nos aços planos, ela prejudica menos a empresa do que a Uzi Minas, por exemplo, que é a empresa que tem maior percentual da sua receita, né, focada nesse produto, mas sem grandes estímulos ali para a construção. Por exemplo, na China, você tem um excesso de aço chinês que ele vai procurando ali mercados globais para ele entrar ali. Então o Brasil é um deles. O terceiro trimestre foi o de maior penetração de aço importado chinês no Brasil, quase 20%, né, de todo o mercado brasileiro, segundo a Aço Brasil. À medida, né, que esses países, outros países vão adotando essas políticas de proteção comercial, o aço da China ele vai buscando novos mercados que ainda tem porta aberta para ele entrar, e o Brasil tem sido um deles. Felizmente, você vê que para a Gerdau, na América do Norte, a situação é muito melhor. Só que o foco dessas empresas tem que ser na eficiência operacional, como eu falei. Esse aqui é o maior fator, na minha opinião, que o investidor deve analisar na hora de decidir investir numa empresa como essa no longo prazo, que é o que eu falo da eficiência de custos fixos mais altos. Mas só mostrando aqui para vocês no Investidor 10, que mostra para a gente aqui de onde que vem as receitas da empresa, você tem uma boa parte vindo da América do Norte, praticamente 50%.
uma boa parte do Brasil também, tem na América do Sul, mas dá para dizer que hoje, né, a maior parte da receita da Gerdau disparado não vem do Brasil. Mas voltando a falar da estrutura de custos e despesas, você tem custos e despesas para essas empresas que não necessariamente caem quando a receita cai. E aí você tem margens pressionadas. O que pressiona as margens da uma empresa como a Gerdau? Qualquer empresa. Você tem a receita operacional, custo dos produtos vendidos. Então, os custos aqui, se reduzir é bom, se não é ruim. Então, se o volume se mantém, o custo se mantém, mas o preço da commodity cai, o preço do aço cai, a receita cai, impacta a margem. Se o contrário acontece, a margem sobe também, como está acontecendo. Resultado financeiro também impacta. Então, aí você tem redução de taxa de juros e alavancagem, que a empresa está trabalhando nisso. Essa redução dos juros nos Estados Unidos, com boa parte da dívida em dólar, também ajuda. Os impostos também impactam nas margens. Então, se o Trump reduz os impostos lá para a galera que produz aço lá nos Estados Unidos, isso vai ajudar. Então, qualquer uma dessas linhas aqui, melhorando, que eu citei, você tem a melhora de margens numa empresa como a Gerdau. Então, o foco da empresa, já que ela não controla preço de commodity, preço de aço, é reduzir custos, tentar melhorar a eficiência. E é esse o gatilho, na minha opinião, que pode fazer com que as ações tenham uma boa recuperação e seja um bom investimento. Tá? Como eu falei, você tem juros caindo nos Estados Unidos, recuperação econômica, dívida boa parte em dólar, isso vai beneficiar na Gerdau. As margens aqui no Brasil já até melhoraram um pouco por conta de redução de custos também. Conselho de Administração da Gerdau e da Hold, da Metalúrgica Gerdau, já aprovaram pagamento de dividendos. Em 5 de novembro de 2024, ontem o Conselho de Administração aprovou a distribuição de proventos sob a forma de dividendos no valor de 30 centavos por ação, equivalentes ao montante de 619,4 milhões de reais. Tem mais um pouquinho aqui que a Metalúrgica Gerdau aprovou. Esse pagamento vai acontecer no dia 16 de dezembro de 2024, com base na posição acionária de 18 de novembro de 2024. Quem fechar esse dia com a ação da Gerdau na carteira vai receber esse dividendo lá no dia 16 de dezembro de 2024. Tem um programa de recompra de ações também, que tende a beneficiar o acionista que segura essas ações, que mantém no médio e longo prazo, porque a empresa vai recomprando barato. Em outros ciclos de baixa, a dívida da Gerdau já foi um problema muito maior em outros ciclos de baixa do aço, da commodity. Hoje a empresa está com a dívida bem estruturada. Se você olhar os múltiplos da Gerdau aqui, P sobre L na casa de 8,27, PVP 0,72, dividend yield. Se você comparar com os múltiplos da concorrência em outros países, os concorrentes globais, os principais players, a gente olha aqui uma métrica que dá para a gente comparar, que é o preço sobre EBITDA, na casa de 6,5 vezes aqui numa concorrente da Gerdau, na Nucor, e a gente compara com o preço sobre EBITDA da Gerdau, que é muito menor. Então você tem aqui o P sobre EBITDA na casa de 3,81. Então a Gerdau ela tem uma estrutura robusta, diversificação geográfica, como a gente já viu, um plano de negócios muito bem delineado, muito bem planejado ali. O cenário atual para o aço, principalmente aqui no Brasil, não é muito bom, é desafiador, mas a gestão segue competente ali, com foco na melhoria da eficiência. Ela tem a boa chance de sair mais forte desse ciclo. Se você acredita no potencial, no poder de recuperação cíclica da Gerdau, ela pode ser sim uma excelente oportunidade de investimento descontada, pensando principalmente no médio e longo prazo. Tá barata, é uma assimetria, só que o ponto é aquele negócio, né? Você tem assimetria, você tem ação barata hoje, você tem outras ações também, várias empresas, principalmente de commodities, que estão ali descontadas. Seu dinheiro não é infinito, eu acredito, porque se fosse você nem estaria precisando investir. Então ela não é a única que passa por um momento de assimetria hoje. Então você tem ali um risco, para um retorno também interessante. Você tem outras empresas muito boas também. Inclusive você pode comentar aqui qual a ação que está barata na sua carteira nesse momento, você está comprando a rodo, e deixa também um comentário o que você acha das ações da Gerdau, se você está comprando, se você não está, o que você acha dessa alta absurda das ações da empresa. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo e se inscrever para acompanhar os próximos. Tamo junto, valeu!